Olá, você está bem? Você está feliz? Espero e desejo muito que sim. Bom, recentemente foi divulgada a lista dos aprovados para a segunda fase da UFO, bem como a nota de corte e também a relação candidato-vaga. Ficou em torno daquilo que já vinha acontecendo, né, nos últimos anos, a despeito de um formato diferente no ano passado, proporcionalmente, né, dentro de uma porcentagem que já vinha se repetindo nos últimos vestibulares, a UFO manteve uma certa regularidade. Uma nota de corte para os cursos mais concorridos realmente alta, em função do nível, né, de exigência da prova de primeira fase. De qualquer maneira, na segunda fase, todas as matérias elas são cobradas dos candidatos aprovados e história, tradicionalmente, tem uma nota absurdamente baixa, devido a uma banca examinadora muito exigente, que exige do candidato uma certa erudição, uma certa retórica acadêmica que não é comum de ser ensinada no ensino médio. Talvez por um candidato ser mais leitor, ou ter um traquejo maior com a língua, ou ainda mesmo mais experiência em concursos, ele consegue alcançar, né, uma forma de expressão escrita mais elaborada. Porém, é uma prova também de conteúdo árduo, né, que exige um conhecimento muito sólido dos aspectos históricos. E eu vou aqui hoje tratar de um tema que é muito caro ao vestibular da UFO: movimentos sociais em âmbito histórico. E mais do que isso, saber comparar, saber equivaler momentos distintos da história com características que as aproximam. Eu vou tratar de uma questão da FUVEST do ano passado, que traz a Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão do final do século XIX, em relação ao movimento dos direitos civis, que tem como líder, talvez mais famoso, Martin Luther King. A questão da FUVEST começa aqui, espero estar aparecendo para vocês, começa com um artigo de Karl Marx em um jornal alemão, Die Presse. Um artigo de 25 de outubro de 1861. Veja que não se trata de um texto acadêmico de Karl Marx, como geralmente estamos acostumados. Marx, né, economista, né, um polímata, o Marx ele escrevia, né, em alguns cotidianos, e aqui ele aborda a questão da Guerra Civil Americana. Lembre-se que o Marx, a despeito de suas formulações teóricas mais contundentes e mais aclamadas, o Marx ele tinha, né, uma visão, uma análise muito economicista dos aspectos do mundo em suas análises. Eu até brinco, né, que quando o Marx fosse analisar o Batman, ele diria que o Batman e Gotham City, o Bruce Wayne, ele é o cara que mais concentra renda na cidade. E a concentração de renda gera, entre outros resultados, a violência, a desigualdade social como um dos fatores que incidem sobre as causas da violência. Então, Bruce Wayne, como um bilionário que concentra rendas, ele é o responsável por parte da violência em Gotham City. E esse cara que gera a violência em Gotham City é o que se veste à noite para brigar contra a violência. Portanto, Batman, se você quer combater a violência, peça para o Bruce Wayne distribuir a renda dele, ok? Bom, isso, brincadeira, né, óbvio, seria uma análise economicista muito rasa, né, e, digamos assim, irônica, marxista sobre o Batman, né? Mas é só para você perceber que a análise do Marx nesse artigo sobre a Guerra Civil Americana. Diz ele: há meses os jornais londrinos, The Times, The Economist, The Examiner, Saturday Review, têm repetido a mesma ladainha sobre a Guerra Civil Americana. Enquanto insultam os Estados Livres do Norte, então ele está dizendo, os jornais de Londres insultam os Estados Livres do Norte. O que seriam Estados Livres? Os Estados livres da escravidão.
os estados que defendem a abolição da escravatura. Daí serem chamados de estados livres. Lembre-se que na segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos, entre os vários partidos políticos que existiam e que se formaram, entre eles o Partido Republicano de Abraham Lincoln, existia o Partido Free Soil, né, o Partido Solo Livre, né, nesse sentido de solo livre, livre da escravidão. Outro partido também que se forma nessa época é o Partido da Liberdade, que também defendia, né, a abolição, e posteriormente, com mais firmeza, o Partido Republicano de Abraham Lincoln. Bom, seguindo aqui no texto do Marx, os jornais ingleses insultam, portanto, os estados do norte. Defendem-se ansiosamente contra a suspeita de simpatizarem com os estados escravistas do sul. Portanto, o que os jornais de Londres estão fazendo? Estão agredindo os estados do norte, mas tentando se escusar de defender os estados escravistas do sul, né? Estou batendo no norte, mas isso não quer dizer que eu defenda os escravistas do sul. Seus argumentos extenuantes são basicamente os seguintes, segue Marx. A guerra entre norte e sul é uma guerra de tarifas protecionistas, barreiras alfandegárias, questão de intervencionismo estatal na economia. Seguimos. Entre um sistema protecionista e um sistema de livre comércio. O norte protecionista e o sul livre comércio. E a Inglaterra, claro, está do lado do livre comércio. Então vamos lá. A Inglaterra era uma potência industrial que já se encaminhava para a segunda etapa da Revolução Industrial, uma Inglaterra que produzia, né, em nível acachapante e precisava vender essas suas mercadorias. Portanto, um país com tarifas alfandegárias baixas, um país com fronteiras abertas, era mais favorável aos interesses econômicos da Inglaterra. O Sul também desejava o livre comércio, por dois motivos. O primeiro é que o Sul, com as barreiras abertas, eles poderiam ter acesso a mercadorias importadas que pudessem concorrer com as mercadorias nacionais, em grande parte produzidas pelo Norte. Dessa maneira, havendo concorrência no mercado, tenderiam os preços a serem mais interessantes, mais atraentes para o mercado consumidor do Sul. O Sul queria pagar o mais barato possível pela melhor qualidade encontrada. Portanto, que abram as fronteiras, que eles concorram e que o consumidor saia ganhando. A despeito dessa vantagem consumista, o Sul, lembre-se, ele dependia muito das exportações, sobretudo de algodão, e principalmente para a Inglaterra, máquina, oficina do mundo. Portanto, o que pensavam os agroexportadores do Sul? Se nós elevarmos barreiras alfandegárias nos Estados Unidos e os ingleses vierem vender suas mercadorias e encontrarem empecilhos, barreiras, esses ingleses podem um dia querer retaliar, querer se vingar. E quando nós do Sul, que não nos beneficiamos em nada com as barreiras aos produtos ingleses, quando nós do Sul formos desembarcar nosso algodão na ilha inglesa, eles podem querer retaliar e subir as barreiras. E nosso algodão vai ser sobretaxado. E aí nós teremos prejuízo duplamente. O Sul, que era absolutamente arcaico, conservador, arrastado, aristocrático, machista, racista, patriarcal, preconceituoso, escravocrata, agrário exportador, bucólico rural, enraizado nas tradições do latifúndio, comercialmente eles defendiam o livre comércio por essas questões. Enquanto o norte burguês, puritano, urbano, industrial, progressista, empreendedor, libertário, inventa a palavra milionário, esse norte absolutamente efervescente, que trabalha com manufaturas, industrialização, comércio, circulação, com dinamismo, esse norte vai defender aquele protecionismo alfandegário, intervenção do Estado na economia. Então, parece paradoxal e contraditório, mas em essência não é. Continuou Marx.
Ademais, a guerra não está sendo travada sobre qualquer questão de princípio. Ela não se refere ao problema da escravidão, mas sim centra-se nos desejos de soberania do Norte. Nos desejos de um Norte que quer impor a toda a nação os seus valores. Porque, de fato, os Estados Unidos existia como país, mas enquanto nação ainda era uma costura muito árdua, com pontos de divergências ainda muito discrepantes. A escravidão, Marx, de certa maneira, menospreza. Mas não é para se menosprezar, e hoje sabemos, historicamente, com a devida distância, sabemos que a escravidão teve sim uma importância fundamental na Guerra Civil Americana. A escravidão era um assunto que era debatido muito nos Estados Unidos, mas não só, também no Brasil, em todo o Ocidente. As questões em torno deste tema, elas reverberavam na sociedade, tinham, né, muita incidência nas questões políticas. Os Estados Unidos mesmo teve diversos compromissos, compromisso Missouri, compromisso Clay, diversas leis como Kansas, Nebraska, Lei Dred Scott. Tivemos pelo menos 2 grandes rebeliões de escravos nos Estados Unidos, de John Brown e Nat Turner. Tivemos livros maravilhosos no século XIX, como 12 anos de escravidão, como A Cabana do Pai Tomás, que versavam sobre essas questões da escravidão ou da abolição. Além disso, ademais, diversas discussões no Congresso americano, defensores de ambas as partes, o próprio Thomas Jefferson, que dizia que a escravidão é como segurar um lobo pelas orelhas. É difícil soltar, né? Solta o lobo, ele te devora. Segura, ele vai ficar tentando te morder. E a questão da escravidão, ela contradiz, por exemplo, a 4ª emenda da Constituição Americana, a que dá a garantia à propriedade privada. Infelizmente, o negro, como um pedaço de carne tratado como propriedade, ele é um direito daquele que adquiriu pela 4ª emenda. Mas outros tantos defendiam que não deveria ser assim tratado. Várias sociedades, não de direitos humanos, mas anti-escravidão, que tentava, de certa maneira, rever alguns pontos a respeito. Nomes grandiosos como Harriet Tubman, uma grande abolicionista, que liderou quantos milhares de negros pelas Underground Railroads. Até considera-se colocar a Harriet Tubman, mulher e negra, na nota de dólar, que é predominantemente adornada por homens brancos. Frederick Douglass, aquele que Abraham Lincoln considerou como o homem mais inteligente que já morou na Terra, negro, fugitivo do Sul, senador. O próprio Abraham Lincoln, que dizia: uma casa dividida contra si não para em pé. E os Estados Unidos era polarizado, havia uma divisão e um abismo profundo, social, econômico, político, que cindia os estados do Norte e do Sul, e essa cisão era levada para o Oeste conforme eles avançavam sob o Destino Manifesto, deixando todo um rastro de sangue do genocídio contra os indígenas. Por vários motivos, pela descoberta do ouro, pelo Homestead Act, pelas expedições de Sacagawea, Lewis e Clark, pelas ferrovias que avançavam, pela criação de gado, pela expansão das passagens, pelo desembarque de milhões de imigrantes de uma população galopante da América. O Oeste era conquistado, as terras eram compradas, eram negociadas, eram tomadas. Os Estados Unidos avançavam em direção ao seu progresso, do seu Destino Manifesto, mas sem resolver questões essenciais para a formação de uma nação. E ademais, além da questão da escravidão, que era um debate muito grave, muito sério, a questão das tarifas econômicas protecionistas, barreiras alfandegárias, havia também a questão da criação de um banco central forte. O Norte defendia a criação de uma economia centralizada, de um banco central atuante, enquanto o Sul defendia maior autonomia, desconfiado das instituições estatais, digamos assim. O traçado das ferrovias, o investimento do governo em infraestrutura deveria seguir as ferrovias pelo Norte ou pelo Sul, também havia essa questão. Pelo menos 4 pontos levam à Guerra Civil Americana: traçado das ferrovias, Banco Central, tarifas protecionistas e a questão
da escravidão. A questão das tarifas protecionistas, desde 1828, já tinha sido manifestada, sobretudo pela Carolina do Sul. A questão da secessão, de alguém querer se separar e constituir um Estado Nacional, a Nova Inglaterra já tinha pensado isso em 1812. Era um período que os americanos chamam de antebellum, aquele silêncio que precede a tempestade, que culmina na eleição de Abraham Lincoln em 1860. Com 40% dos votos, derrotando John Bell, John Breckinridge, Stephen Douglas, Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos. E a sua eleição, que era, não, digamos, ele não era um abolicionista, ele era anti-escravidão. Mas uma de suas propostas era a abolição. E a ascensão de Lincoln à presidência eclode o conflito que mais vitimou americanos na história, a Guerra de Secessão, a Guerra de Separação. Um conflito muito emblemático que ainda hoje incomoda muito a historiografia dos Estados Unidos da América. Ainda hoje ela é muito permanente no imaginário, na memória e na identidade do americano. Mesmo termos como Yankee ou outros momentos, como o desenvolvimento da medicina, a formação de uma identidade de uma nação americana, a própria imigração de muitos, inclusive para o Brasil, temos 2 cidades, Santa Bárbara do Oeste, Americana, que foram de certa maneira fundadas por esses emigrantes da Guerra Civil dos Estados Unidos, uma guerra civil que termina com a vitória do Norte, que não é só a vitória da abolição sobre a escravidão, é a vitória de um projeto de país, é a vitória de uma mentalidade, é a vitória de um tipo de nação que os Estados Unidos então vai se conformar em torno. Um país essencialmente capitalista e empreendedor, burguês, industrial, urbano, puritano. Esse país dinâmico e efervescente que após 1865 vai conduzir como sendo a essência dos Estados Unidos da América. Uma guerra de secessão que durante o seu desenrolar em 1863 tem um movimento abolicionista no Sul, com a lei de 1863, e em 1865, já Abraham Lincoln assassinado, é editada a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, a que abolia a escravidão. Em meio à guerra temos o Homestead Act de 1862, mas mais do que isso, apesar e a despeito da abolição, havia brechas legais, legislativas que permitiram ainda o apartamento, que permitiam ainda a separação, que permitiam ainda a discriminação, que permitiam ainda o alijamento do negro, do afrodescendente na sociedade americana. Diversas leis estaduais que contornavam, que conseguiam ultrapassar a Constituição Federal, que conseguiam marginalizar e excluir os negros. Havia diversas leis em vários estados que, por exemplo, estabeleciam: o negro pode votar, não tem problema. Só que aqui no nosso estado só pode votar quem é alfabetizado. Então, contornava-se a questão dos direitos do negro com uma cláusula que excluía a maior parte que não era alfabetizado, apesar de muitos serem. Havia uma cláusula, por exemplo, em um outro estado que dizia: aqui só pode votar quem o avô tiver votado na última eleição. Na última eleição, caramba, o avô do negro estava amarrado no tronco, sendo açoitado, preso numa senzala. Ai, Guto, eu não ouço falar de fugas de negros nos Estados Unidos, de quilombos. Tinha muitos, chamados Maroons. Tinha sim muita resistência. Filmes belíssimos tratam desses aspectos, como, por exemplo, 12 anos de escravidão. O próprio Django Livre mostra bem isso também, de uma maneira Tarantino, de mostrar as realidades. Bom, após a Guerra de Secessão, essas várias leis que contornam a abolição, elas são chamadas leis Jim Crow, que recentemente foram muito abordadas devido ao clipe do Childish Gambino, This is America. As leis Jim Crow não fazem referência a um político, não é uma lei. É o nome que se dá às várias leis de vários estados, leis que contornam aqueles direitos instituídos na Constituição Federal.
Jim Crow era um personagem que degradava a imagem do negro, um personagem que, de certa maneira, satirizava, um personagem que humilhava o negro na sociedade dos Estados Unidos da América. O conjunto dessas várias leis excludentes, preconceituosas e racistas, leis Jim Crow. E elas vigoraram e se reformularam e se adaptaram ao longo dos tempos. Chegando ao século XX, em 1954, no Alabama, uma senhora chamada Rosa Parks, ela se recusa a ceder o seu lugar em um ônibus em Montgomery. E ali ganhava um impulso muito forte, um movimento que nunca deixou de existir. Um movimento de luta, de resistência. Um movimento negro que sempre lutou, que sempre resistiu e que sempre também apanhou, né? E que, de certa maneira, sempre também sofreu com o poder instituído. Basta lembrar da Ku Klux Klan, de várias outras associações racistas que pregavam o ódio contra o negro e instituíam a segregação. Alguns presidentes dos Estados Unidos foram membros da Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan que desfilava na capital Washington. A Ku Klux Klan que está presente no filme de D.W. Griffith, The Birth of Nation, quando ele diz como nasce os Estados Unidos, e muito em função da Ku Klux Klan também. Portanto, detalhe, hoje a Ku Klux Klan é permitida nos Estados Unidos, tá? Pode ser sócio, pode comprar camiseta, pode usar colantinho da Ku Klux Klan. E tem passeata anual da Ku Klux Klan. Questão, né, da primeira emenda da Constituição Americana, que diz sobre a liberdade de expressão, né, você tem a liberdade de ser estúpido. Pelo menos você sabe, né? Tem que mostrar a carinha. Você sabe quem faz parte, né? Isso é até interessante. Ah, mas eles usam capuz, né? Que faz parecer eles usam gotinha. Mas tem tudo cadastrado, são todos afiliados. Enfim. A despeito da abolição após a Guerra Civil Americana, a despeito das várias consequências da Guerra Civil Americana, a despeito, inclusive, de uma inserção quase forçada do negro na sociedade americana, inclusive do êxodo rural, desse negro que chega às cidades levando consigo sua cultura e criando blues e desenvolvendo jazz e cimentando o rock and roll, esse negro que vai ganhando espaços na cultura, na sociedade norte-americana, a duras penas, há muito sangue, há muita porrada. Assista o filme Mississippi em Chamas, por exemplo. Em 1954, Rosa Parks ela eleva o movimento negro, o movimento dos direitos civis, a um patamar nacional, chamando, atraindo muita atenção para o seu caso. E ali próximo a ela, a figura de um jovem pastor, Martin Luther King. Martin Luther King encabeça esse movimento de resistência, invadindo a década de 60 com muita força, promovendo passeatas, promovendo debates e fazendo então a marcha sobre Washington. Em 1963, a capital é tomada. O movimento dos direitos civis defendia a igualdade de tratamento entre todos os cidadãos americanos, sobretudo entre brancos e negros. A década de 60, efervescente, marcada pela Guerra do Vietnã, pelo assassinato de John Kennedy, a década de 60, ela vê Martin Luther King ser o primeiro negro capa da revista Time, o homem mais jovem a ganhar um prêmio Nobel. Em 1964, Martin Luther King, junto com várias outras associações, junto com vários outros apêndices do movimento negro que tem muita força na década de 60, com Black Power, com Panteras Negras, na Olimpíada do México de 68, John Carlos e Tommy Smith fazendo a saudação Pantera Negra no pódio. Em 64 é aprovada a Lei dos Direitos Civis, tentando acabar com a discriminação legal, tentando acabar com o racismo instituído e oficial, ainda que perdure. Basta você assistir, ainda que de maneira tão trivial, O Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Chris, e perceber que o racismo ainda permeia a sociedade americana. Porém, essas leis, elas conseguem, no mínimo, institucionalizar a igualdade, ainda que tenhamos um Black Lives Matter acontecendo agora. Ainda que tenhamos muita resistência às políticas do presidente Trump, após um negro ocupar a Casa Branca com Barack Obama. O racismo, ele ainda reverbera no coração
e na raiz, na essência da América profunda. Mas é inegável que muitos movimentos tiveram força e conseguiram mudar parte da história. Portanto, veja, letra A. Com base no texto, explique os fundamentos econômicos e políticos da Guerra Civil Norte-Americana. Fundamentos econômicos com base no texto. As questões tarifárias, as questões protecionistas, as questões de barreiras alfandegárias. Fundamentos políticos com base no texto. Fundamentos políticos, o desejo de soberania do Norte sobre as vontades do Sul. Os desejos de imposição do modelo nacional do Norte sobre o Sul. O desejo de união, ainda que com a abolição, e não de separação, apesar da abolição, do Norte em relação ao Sul. Politicamente, o texto traz isso. B. Com base no texto e na imagem, na qual aparece com destaque o ativista Martin Luther King, relacione o movimento político a que ela se refere com os resultados da Guerra Civil. O movimento político é o movimento pelos direitos civis. O movimento contra o racismo e a segregação dos Estados Unidos, que se refere à Guerra Civil, porque como resultado da Guerra Civil, tivemos a abolição, tivemos um resquício não, um rancor, um ranço de grande parcela da população que não desejava fazer parte daquele país que abolia a escravidão. Porque quando veio a proposta da abolição, vários estados do Sul disseram: eu não quero fazer parte desse lugar que acaba com a escravidão. Tanto que muitos vieram para o Brasil, por quê? Porque aqui tinha escravidão. Então, qual é o resultado da Guerra Civil? É o rancor, é o ranço, é o ódio, que fica arraigado por várias gerações. O resultado da Guerra Civil é uma abolição contra a vontade de muitos. E o preconceito que, de certa maneira, permeia parte da sociedade americana. E devido a esse preconceito, devido às leis de Jim Crow, devido a essa discriminação, foi necessário o movimento encabeçado, entre outros, por Martin Luther King na década de 60. Daí você responde a letra A e a letra B. Eu agradeço muito a sua atenção, seja muito feliz e bons estudos.